Olá, é a professora Josiane Aparecida Maramaldo Levi, com a disciplina Seminários Temáticos em Educação 3. Aqui na unidade 1, a construção do conhecimento de química em sala de aula, conhecimentos uma porta para o saber. Introdução. Olá, caro aluno, observe este bebê sentado, tentando comer, segurando uma colher. São ações imitadas de outro ser humano que ele viu desenvolver essas atividades. É importante nos relacionar, pois através deste processo podemos acessar a porta do saber, pois conforme o Werneck, 2006, página 178, o conhecimento humano inicia-se na primeira infância, quando a criança, por imitação, repete os gestos, as expressões faciais e as palavras dos adultos com quem convive. Alguém aí já conseguiu lembrar dessas fases? E olhando essas crianças, como elas fazem para falar, para andar, para imitar as imitações quando você chega do trabalho. Tudo isso é uma apropriação de um saber. É como ela consegue acessar e entender o universo que ela faz parte. Depois de passado esta fase inicial do desenvolvimento humano, nota-se que os saberes do dia a dia, também chamado de conhecimento popular, têm sua importância para a elaboração do saber científico, pois conforme Ávila Araújo, 2006, a primeira forma de conhecimento normalmente identificada pelos autores que se dedicam à conceituação de ciência é o senso comum. Como fazer um café, como fazer um bolo, usando também a questão da utilização das ervas medicinais, passa pelo conhecimento popular. Depois é que a gente vai entender a fase da ebulição que a água passa. Depois nós vamos entender a questão do princípio ativo que tem naquelas ervas medicinais que também nós encontramos nos remédios que são vendidos na farmácia, que passaram por transformação, dando origem exatamente aos medicamentos alopáticos. Então, essas informações que se iniciaram no conhecimento popular são a base também, podem ser a base para o conhecimento científico. Por isso é importante essas nossas relações, perceber que a fase que a criança passa de desenvolvimento é importante para ela, é importante para a gente. Nós somos frutos desse desenvolvimento, dessas relações. Por isso, quanto mais leitura nós tivermos, melhor o nosso desenvolvimento para a compreensão do mundo. Quanto mais discussões, participação em eventos, prestar atenção nas aulas, nos vídeos que são aqui apresentados para vocês, melhor vai ter exatamente o alcance para a compreensão do desenvolvimento científico. Ok? Desta forma, então, podemos dizer que no processo de construção do conhecimento, precisamos entender que, de acordo com o Werneck 2006, devemos lembrar que não se pode imaginar que possa cada um construir o seu conhecimento de modo totalmente pessoal e independente, sem vínculo com a comunidade científica e com o saber universal. Então, por mais que vocês tenham informações sobre o fazer ou sobre o saber das áreas de conhecimento, é importante que vocês leiam os textos todinho, assistam os vídeos, realmente início, meio e fim, façam reflexões, tenham a capacidade de criticar essas informações, de refletir, de tentar transformar e se modificar. E perceber que isso não aconteceu sozinho. Aconteceu porque vocês fazem parte, ou nós fazemos parte de uma rede de comunicação. Por exemplo, a educação à distância é uma rede de educação, um sistema, uma modalidade de ensino. E aqui há uma troca também que se estabelece através da participação das atividades, com feedbacks que vocês vão colocando, os retornos, essas participações dos fóruns, tudo isso organiza e manifesta um saber que está sendo construído, que está sendo desenvolvido. Vocês estão entendendo? Eu tenho certeza que sim. Olha outro conceito que o Werneck apresenta para nós sobre o conhecimento, dizendo que é preciso considerar que, na busca do saber, o sujeito pode adquirir informações empiricamente, aprendendo a fazer sem compreender o nexo causal que dá origem ao fenômeno. Ou seja, quando estuda-se sobre a química, é preciso considerar que o conhecimento empírico relacionados aos fenômenos químicos fazem parte do processo da construção do saber científico.
Vejam este exemplo aqui. Tomar uma cápsula de remédio, acreditando curar sua doença com tal procedimento, não tem, na maioria das vezes, nenhum conhecimento da relação da substância contida na pílula com seu mal-estar. Como é efeito placebo, né? Que a gente percebe. Às vezes a pessoa toma um remédio e não era nem para ser para aquilo dali, mas ela tem tanta fé e ela confia realmente que vai acontecer, que ela pode ser curada. Ou realmente ela pode não conhecer a essência daquele remédio e obter os mesmos benefícios que foi criado aquele medicamento. Então, não se pode, nesses casos, falar em conhecimento propriamente dito, ou pelo menos em conhecimento científico, mas a partir dele iniciar um processo de construção do conhecimento científico, certo? Aqui, já chegando ao fim do nosso vídeo, nós vamos observar essa seguinte definição que o Werneck apresenta para nós. A ciência é o conhecimento sistematizado das causas do fenômeno. Existe o início, meio e fim. Um objeto a ser observado, experimentos a serem aplicados, o passo a passo a ser realizado dentro de um laboratório. Toda essa obediência, toda essa sistematização desse saber dá natureza a ele de ser um saber científico, que ele quer alcançar resultados, existe um propósito, existe um caminho, um passo a passo a ser obedecido, tá bom? Desta forma, então, nós vamos refletir com os pensamentos do professor Antônio Carlos Gil, que nos disse em 2017 o seguinte: que se formule um problema, até porque pesquisa é, por definição, um processo que tem como finalidade proporcionar respostas aos problemas que são propostos, mediante a utilização de métodos científicos. Então, formule aí o seu problema, já a sua ideia com relação à busca de uma solução que o conhecimento científico pode apresentar para você. Pode apresentar como proposta de explicação ou de solução de uma dificuldade. Aqui nós temos as nossas referências, né? De Carlos Alberto Ávila Araújo, da professora Vera Ruth Werneck, e aqui um pensamento do professor Rubem Alves, esse professor maravilhoso, e que ele vai estar finalizando para nós, apresentando como uma finalização para o desejo de bons estudos, onde ele nos diz o seguinte: os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor, intérpretes de sonhos. E aí eu desejo para vocês, gente, bons estudos e até mais.